Atenção, meus amigos! Os Estados Unidos revogaram os vistos de 2 servidores brasileiros ligados ao Mais Médicos. E no meio dessa polêmica, um médico cubano abriu o jogo numa entrevista chocante. Ele contou como funcionava o esquema de salários, a pressão do governo de Cuba e as dificuldades que enfrentou para continuar atendendo aqui no Brasil. É revelação bombástica. Você vai se surpreender com os bastidores desse programa que marcou a saúde brasileira. Não sai daí. A entrevista completa você confere logo a seguir. Aqui é Bill Bornes, análise sem crocodilagem. Vamos contar um pouco desse começo da sua história. Sim. Bom, eu cheguei ao Brasil, como você falou, no ano 2017, por um contrato entre os governos, né? Era o governo de Cuba, por mediação da OPAS, e o governo do Brasil. Aí a gente chegou quando estava o presidente Temer e começamos a trabalhar no programa Mais Médico. Eu comecei a trabalhar no interior de São Paulo. Antes de eu vir para cá, porque agora está aquela polêmica, né? Os médicos cubanos que foram, que estavam fazendo trabalho escravo, toda essa coisa que se está falando na mídia e que a gente escuta, né? Bom, o salário do Mais Médico na época, se a gente vai falar sobre isso, que talvez você não perguntou, mas eu quero falar isso, porque é importante, porque todo mundo pergunta sempre, você ganhava todo o salário, você não ganhava? Bom, na época, o programa Mais Médico, ele pagava R$11.400, mais ou menos. A gente só recebia R$2.976. Salário que ainda assim era maior ao salário que Cuba pagava, porque trabalhando em Cuba como médico, na época, era aproximadamente 30, 40 dólares o salário por mês. Então a gente recebeu o convite para vir ao Brasil a trabalhar e já sabíamos que iríamos ganhar esse salário, 2.976, mas isso era muito, muito dinheiro para nós, que ganhávamos um salário tão baixo. E assim a gente aceitou, porque também não era só o salário, era a experiência, né? De conhecer outro país, de conhecer o Brasil, que é um país que tem uma rica cultura. Então eu queria conhecer o Brasil, e eu mesmo sabendo que ia ser assim, eu quis vir. Eu aceitei isso, assinei um contrato em Cuba sabendo que ia ganhar isso, e vim para cá, porque assim, era o único modo, né, de sair de Cuba, sabendo isso. Entendeu? Aí cheguei, trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, mas foi muito bom a experiência do primeiro momento. Eu gostei muito, ainda trabalho no programa, né? Ainda trabalho no programa. Yasser, só uma dúvida, então todos os médicos cubanos que vieram para o Brasil, ao menos aí na sua época, né, a época que você veio para cá, todos sabiam, tinham ciência de que o salário, na teoria, era R$11.400, mas na prática o que vocês receberiam era R$2.900? Não, na verdade, nunca, eu e meus colegas soubemos assim que era 11.400 que pagava o Mais Médico. Lá em Cuba não sabíamos isso. Lá em Cuba, a gente assinou uns dias antes de vir para cá. Aí eu fiz um curso de português, um curso de protocolos de medicina daqui do Brasil, mas o salário ninguém falou. Naquela época, passaram os meses e quando estávamos já em Havana para vir para cá, o pessoal que tem a ver com convênio e tal, com contratação, foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima. 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento, mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim: Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a gente começou a, né, eu no meu caso, eu comecei a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso. Sim, né? Eu aceitei isso. Então, Yasser, perdão. Então, o valor, então,
iria para o governo cubano e você ficava só com esse R$ 2.900, é isso? Sí, na verdad, el valor iba todo para el gobierno de Cuba. Y a Embajada de Cuba en Brasil, no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da Embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. Entendeu? Entendi, Yasser. Aí a gente vai passar um pouquinho, né, caminhar um período, porque a gente teve o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito e ele passou a assumir já a partir de 2018. Ele acabou aí finalizando, fez a mudança do nome do programa, colocou aí Médicos pelo Brasil. E eu gostaria de saber o que foi que aconteceu nesse período de transição de governo. Nesse período de transição de governo, quando começaram aquelas disputas políticas entre o nosso governo, o ex-governo, que era já não é meu governo, porque agora moro no Brasil, mas no governo de Cuba e o Brasil, começou aquela briga. O presidente de Cuba não gostou da fala dele, dos médicos cubanos, e então ele decidiu retirar os médicos, sem perguntar se a gente queria voltar. Foi assim, meio que, sabe, a gente teve que voltar, e tivemos uns 15 dias, aproximadamente, para arrumar as coisas, depois que morávamos aqui há vários anos, pessoas que tinham família já constituída. Não é fácil você ter sua família e falar para você, daqui a 15 dias tem que voltar para Cuba. Então foi desse jeito. Aí muitos ficaram no Brasil, outros voltaram. E eu fui para Cuba, de fim de missão, e depois que passou alguns dias, eu paguei uma passagem, como eu tinha residência temporária na época, e consegui voltar ao Brasil. Só que já quando eu voltei, eu não tinha mais trabalho. Não tinha mais trabalho porque o contrato, como era entre governos, a gente ficou sem trabalho. Então aí a gente começou uma luta, foi difícil, porque ficamos mais de um ano e pouco sem trabalho. Aí começamos a procurar como conseguir trabalhar de novo, né? Então o advogado entrou na justiça e aí a gente conseguiu conseguiu eliminar, né? Fizeram tipo, não sei se a palavra é essa, uma lei foi assinada no Congresso, alguma coisa assim, que permitiu a recontratação dos médicos cubanos por 2 anos. No governo Bolsonaro. Aí Bolsonaro assinou e permitiu, né, que a gente trabalhasse 2 anos mais. Só que isso acabou também. Acabou esses 2 anos. E aí, de novo, a luta continuou. Como conseguir trabalho de novo. Aí já estava o presidente atual, o governo atual. E a gente achou assim que o governo atual, né, iria dar uma ajuda para os médicos cubanos, que já que o PT foi quem trouxe os médicos em 2013, a gente pensou assim, talvez o governo atual, que aparentemente gosta dos médicos cubanos e tal, vai dar uma ajuda, né, para a gente que está aqui desempregado. Ficou no silêncio, passaram meses e meses e ficou no silêncio. Aí entramos novamente na justiça, e o advogado ganhou uma liminar para trabalhar 4 anos. E atualmente estou trabalhando no mesmo programa Mais Médicos, só que em outro município. Mas é tudo graças a esse advogado, né, que ganhou essa liminar para recontratação, basado em que a gente já trabalhava anteriormente no programa. A gente não veio de Cuba agora, já morávamos aqui. Tá. Yasser, então em 2018, quando teve a mudança, você voltou para Cuba e no mesmo ano você retornou para o Brasil, então tá no Brasil desde esse mesmo ano? Eu fiquei em Cuba uns dias, pouquinhos dias, acho que uns 20 dias, em dezembro, acho que foi um 14 de dezembro, e dia 29 de dezembro, antes de terminar o ano, eu com medo de não poder voltar mais ao Brasil, sabe? Eu comprei uma passagem e voltei o 29 de dezembro desse mesmo ano, entendeu? Eu voltei rapidinho. Entendi. Então, hoje, a sua atuação, você continua atuando no Mais Médicos, mas através de uma liminar que foi concedida pela Justiça e não porque o presidente Lula, ele retomou, né? Quando ele voltou nesse seu terceiro mandato, ele acabou retomando o Mais Médicos em 2023, mas hoje você atua pelo Mais Médicos, mas por conta dessa liminar, é isso?
Sim, eu e mais 600 e poucos cubanos que estamos actuando por essa liminar. O advogado, ele conseguiu essa liminar e fez uma minuta com os nomes dos cubanos que estavam sem trabalho e aí ele conseguiu que o Ministério das... Porque já o advogado, ele tinha entrado em contato com o Ministério da Saúde várias vezes e tiveram várias conversas, só que o Ministério da Saúde não aceitou que a gente fosse recontratado. E quando o advogado viu assim, que o Ministério não estava aceitando nossa recontratação de uma forma, não sei se a palavra seria pacífica ou mais tranquila, que eles não chamassem, né? Aí o advogado, então, ele entrou com um processo. E aí eles tiveram, então, que aceitar nossa recontratação. Entendeu? Foi desse jeito. Só que o programa Mais Médico, ele continua abrindo editais. Periodicamente, todo ano, abrem editais. Só que a gente não consegue pegar uma vaga por conta que primeiro pega a vaga médico brasileiro com CRM, depois médico brasileiro formado no exterior e depois estrangeiro. Então, até chegar a estrangeiro já não tem mais vaga. Entendi. Aí, então, por esse motivo, tivemos que entrar na justiça. Sim, eu entendi. E hoje, como é que tá? Como é que você continua atuando? Você está no Brasil. Queria que você contasse pra gente um pouquinho onde você está atuando e como é que tá a sua vida hoje, em 2025, aqui no Brasil. Então, eu estou atuando na região metropolitana de São Paulo, num município que tem vários médicos do programa Mais Médico, tem outros cubanos também. Então, assim, o trabalho é maravilhoso. Eu gosto muito do meu trabalho, dos pacientes. Eu consegui, né, me manter todo este tempo, porque não é fácil estar desempregado, né? É difícil você, por exemplo, eu ser médico e não poder fazer o que eu estudei. Né? Eu sou formado desde 2013. Então, assim, estou trabalhando, né, num município que tem uma demanda bastante grande. Trabalho em UBS, atendo crianças, atendo grávidas, atendo todo mundo, como médico generalista, né? E aqui também na minha UBS tem uma doutora brasileira formada no exterior. Ela estudou no exterior, ela também trabalha no Mais Médico. E a gente tem uma parceria aqui, trabalhamos junto na UBS e está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas sempre, sabe, com aquele medo. Vai acabar o programa para a gente, né? Aquela liminar vai acabar, vai durar só 4 anos. Daqui a 4 anos a história continua, né? Aí, mas eu tenho que passar no Rivalida, tenho que fazer a prova que preciso, né? Sim, entendi. Então, mas essa liminar, ela fica válida até quando? É 4 anos, já tem 1 ano e pouco já. Tem um ano, sim, então você tem mais ou menos 8 meses. Um ano e 8 meses. Mais ou menos uns 2 anos e meio pela frente ainda, então, isso, né? Isso, exatamente, isso sim. Entendi. Pra gente finalizar, Yassa, eu queria só que você pudesse fazer um balanço, né, desse período que você esteve e está aqui no Brasil, trabalhando nesse programa Mais Médicos. A gente sabe que ele foi criado justamente para poder atender aquelas pessoas que mais necessitam, né, que estão no interior do país. Hoje também o governo, ele acabou ampliando, né, esses atendimentos também para a população indígena. Eu queria que você fizesse pra gente um balanço desse programa Mais Médicos, o que ele simboliza, você como profissional, né, que está nessa linha de frente. Sim. Bom, já eu tive a experiência de trabalhar em diferentes lugares no Brasil. Trabalhei no interior de Rio Grande do Sul, numa cidade de 60.000 habitantes, mas também trabalhei no interior de São Paulo, numa cidade de 6.000 habitantes, uma cidade chamada Guarantã, no interior de São Paulo, perto de Marília. E assim, pessoas carentes, pessoas que precisam de um acolhimento, pessoas que nunca, talvez tiveram um médico que chegou até eles com muito tempo, às vezes o médico trocava, ficava poucos dias. Então, já trabalhei também em São Paulo, capital. Então, tenho trabalhado em diferentes lugares e tenho visto a realidade, como é a realidade. A gente sempre chega nos lugares que mais precisam. Porque, assim, as pessoas que muitas vezes procuram a UBS, muitas vezes são pessoas que não conseguem pagar uma consulta particular. Então, assim, dependem do SUS. Então, eu ter um paciente sentado na frente minha, pedindo ajuda para mim, eu consegui resolver o problema de saúde, né? É uma experiência maravilhosa, tu saber que tu estás conseguindo resolver um problema que a pessoa está com medo.
que não sabe o que tem, que não consegue pagar uma consulta, deitar o paciente, como fiz agora há pouco ali na maca, que estava com dor abdominal, fazia já, que não consegue pagar um ultrassom, chegar mais ou menos ao diagnóstico só pelo exame físico. Então, assim, o programa Mais Médico, ele é maravilhoso, porque não só aqui, ele chega a lugares de difícil acesso no Amazonas. Tenho colegas que trabalham lá, tenho um colega que fica 15, 20 dias lá, trabalhando, e depois volta para a cidade. Então, assim, é uma experiência, para mim ha sido uma experiência maravilhosa. E vou falar, tenho diagnosticado pacientes com câncer, que nem sabia que tinha câncer, por exemplo, câncer de pele, que talvez pagar uma consulta com dermatologista iria demorar. E aí, estes dias, semana passada, não, essa semana mesmo, chegou um paciente aqui com uma lesão na sobrancelha, que eu perguntei para ele o que era, e ele falou, é um cisto sebáceo, que me mandaram tratamento há um mês, e tinha tampado aqui, e eu retirei assim, quando retirei, falei para ele, não, rapaz, tu está com essa lesão, tem que operar, isso não é isso. Então, assim, a gente vê que a gente é necessário, e que a gente, com o nosso trabalho, temos resolvido uma grande parte